Tá, beleza, já está gravando aí, né, pessoal? Ok. Então, lembrando, né, nosso conteúdo aqui de desenvolvimento web, a gente vai ver hoje o React.js. Vou compartilhar meu desktop. Ok, já tem um chat aberto aqui com vocês. E beleza, tá? Então eu vou começar aqui com o conteúdo do React.js, ok? Então nós temos aqui a página, certo? Deixa eu colocar aqui. Bom, então o que é o React, tá? Então o que a gente trabalha no React, tá? Então o React é uma biblioteca que trabalha com JavaScript. Então a base dele é JavaScript, tá, pessoal? Então não importa, tá, é React, não, beleza, é JavaScript. Então tem lá de fundo o JavaScript, a gente utiliza a base do JavaScript para construir ele, e ele foi construído no JavaScript, tá? A base de construção dele foi feita lá no Facebook, tá? Então inicialmente pelo pessoal do Facebook, certo? E era para construir interfaces de usuário, tá bom? Então ele é usado para construção de aplicações de uma única página, ou seja, a gente não vai abrindo links na página, tá? Então a própria página é uma aplicação, e se vocês quiserem ler conteúdos ou ler outros tipos de elementos e tal, vai ser tudo ali na página que já existe, certo? Então essa é a ideia inicial. Então é uma página e permite a criação de vários componentes da interface do usuário que são reutilizáveis, tá bom? Beleza? Os conteúdos da nossa aula aqui de React, eles estão baseados no conteúdo da DoubleTree Schools, certo? Então tá aqui o React Tutorial, certo? Então algumas coisas aqui eu posso vir, né, durante a nossa aula para trazer para vocês aqui para os nossos conteúdos e mostrar algumas coisas acontecendo aqui mesmo, tá? Então tem algumas coisas bem jóia aqui desse site. Então eu trago porque eu uso bastante esse site, tem outros também, tá? Mas eu uso bastante esse site por causa da simplicidade e facilidade de se trabalhar com ele, tá bom? Bom, a primeira coisa, eu acho que é interessante a gente pegar aqui um Hello World, tá bom? Então eu abro aqui do lado para poder copiar o código. Então eu tenho que. Legal. Opa! Sei lá o que Opa. aconteceu aí. Tá? Então eu peguei esse código, certo, pessoal? E eu vou abrir aqui pode ser na área de trabalho mesmo, ok? Eu vou abrir uma nova pasta aqui, React, certo? Para a gente trabalhar aqui dentro, tá bom? Nessa pasta aqui chamada React, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Hello, ok? E vou entrar aqui dentro. Então, vamos lá. Dentro dessa pasta, eu vou abrir com o nosso Visual Studio Code, tá? Porque é o editor que eu gosto de trabalhar aqui nesse caso. Bom, então vou abrir aqui o Visual Studio Code, só um momento, ok. Então já estou dentro da nossa pasta Hello, e aqui eu vou criar um documento Hello React.html. Beleza? E aqui dentro desse Hello React.html eu vou colar esse código aqui, tá? Então vamos ver como é que ele está estruturado, tá, pessoal? Isso aqui é o mais simples possível aqui, então, que a gente está colocando, ok? Então, primeiro de tudo, eu coloquei na minha página HTML como se fossem os includes, certo? Então, eu coloquei os meus elementos aqui que eu vou precisar, né, do React. Então, eu já coloquei eles aqui, tá bom? Para poder utilizar o React. Bom, o que nós temos aqui, né? É uma paginazinha muito básica que ele vai utilizar o React, tá? Mas vamos com calma aqui que a gente vai ver aqui como que as coisas estão acontecendo. Mas isso aqui eu vou rodar num navegador, tá? É claro, eu tenho esse navegador, mas eu abri uma outra aba, vou abrir um outro navegador aqui, porque é mais fácil da gente ver aqui acontecendo, tá? Então esse cara aqui eu vou para pegar esse hello, certo? E vou carregar aqui no meu navegador, tá? Então, observem que
ficou ali o Hello World. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Ok. Então tá, professor. Beleza. Rodou o Hello World. Mas como é que está acontecendo esse Hello World aqui? Lembra no HTML? Que no HTML simplesmente eu colocava lá um Hello World dentro do body, né? Então lá, aí ali eu colocava, nesse caso aqui, na forma de um cabeçalho, né? Um título, certo? Então é o que a gente fez aqui também, certo? Então observe que eu tive que colocar uns includes aqui para trabalhar com o React, certo? Mas aí eu tenho aqui o meu body e fecho no barra body, ok? Aí o que eu tenho aqui? Observe que eu tenho um div, id, mydiv. Esse cara aqui ele é bem importante porque ele vai ser onde as coisas vão ser renderizadas. Como assim? Então, todo esse div vai ter uma construção aqui dentro dele que vai ser a minha página criada pelo meu React. Tá bom? É claro que de início a gente vai vendo assim meio por cima, mas depois a gente vai entendendo mais aprofundado, tá bom? Aí, isso, na verdade, é um script. Esse script nosso, tá? Lembra como que a gente fazia lá com o JavaScript, etc, né? Então, esse tipo de script aqui é um Babel, tá bom? Daí eu pego desse JS aqui, tá bom? Aí o que acontece? Esse script, ele tem uma classe, ó, classe hello extends react component. Ou seja, é uma classe, né, que eu chamo de hello, que ela vai herdar dos componentes do React, certo? Que é uma classe específica lá do nosso React. E nós temos aqui um método inicial, um método aqui bem importante, que é o render. O render, o que ele vai fazer? Ele dá um return e o que eu quero que ele retorne. No caso, H1, Hello World barra H1, ok? Então, é aquele conteúdo que eu estou mostrando nesse navegador aqui, tá bom? Então, é o conteúdo. Ah, beleza. Mas, na verdade, essa classe tem que ser chamada em algum lugar. Ela tem que ser instanciada e chamada em algum lugar para que eu possa executar esse render. E lembrando que essa classe aqui, ela herda de componente de React, certo? Ok, beleza. Então, para mim poder executar ela, eu tenho que ter uma chamada para ela, eu tenho que ter uma instanciação. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza aqui o React DOM, né, ponto .render. Então, ele vai pegar um componente, né, que a gente criou, né, em cima do React, um componente React, e vai fazer alguma coisa com ele, certo? O que ele vai fazer? Observe que o primeiro parâmetro, certo? O primeiro parâmetro vai informar, né, o que eu quero. Nesse caso aqui, eu estou pegando uma classe e essa classe se chama hello. Então, observe que eu coloco aqui dentro de uma estrutura tipo um HTML, só que ele dá um espaçozinho aqui, coloca o barra e fecha o HTML, tá? Então, esse cara aqui é essa classe hello que eu tenho, tá bom? Então, estou dizendo qual é a classe, ou no caso, poderia ser uma função, certo? Que eu quero chamar, certo? E onde eu quero renderizar, certo? É o meu segundo parâmetro. Então tá aqui, ó, document.getElementById, myDiv. Quem que é o myDiv? Esse cara aqui em cima que ele já grifou quando eu cliquei aqui, né? Por causa do elemento que eu estou chamando. Então eu estou dizendo que eu quero que ele renderize a minha classe hello, né? Naquele div que é o myDiv, que é esse cara aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar a classe hello, então esse cara aqui, e ele já chama o método render. E o método render, ele dá um return. Então, ele vai construir todo o contexto que a gente quer, toda a estrutura da página que a gente quer, e vai jogar lá dentro do myDiv. Então, é isso que ele faz. Então, no final das contas, está aqui. Ok? Beleza. Tá? Então, na verdade, não tem muito erro aqui, não é muito complexo, não é muito problemático. Então, vamos seguir aqui o nosso texto. Então, tá. O exemplo acima, ele cria uma classe chamada hello, né? Podem ver que é com H maiúsculo. Então, coloquem as classes com a primeira letra maiúscula, certo? Então, isso é um padrão de diversas implementações orientadas a objetos, certo? Em termos de linguagem de programação. O Java é assim, no C++ eu utilizo assim, no Pascal eu utilizava assim também, e vários outros, por exemplo, linguagem Go eu uso, e por aí vai, tá? E observem que esse cara aqui, ele deu um extend no React Component, né?
Porque ele é uma estrutura de componentes do React que a gente utiliza para renderizar, tá? E a gente vai renderizar um texto, né? No caso, um HTML, que é esse cara aqui dentro, tá? Por meio da chamada react.dom.render, certo? Então, ele vai fazer essa renderização e jogar dentro daquela tag ID lá que eu tenho aqui em cima, tá bom, pessoal? Beleza? Então, é bem de boa aqui, bem simples, parece simples por enquanto, mas sim, a coisa vai complicar um pouco mais, mas depois, com o tempo, vocês vão entender e vai ficar mais, vai voltar a ficar simples. Então, é assim, então tem um processo de aprendizagem, ok? Beleza. Agora, então, tu pode tentar fazer, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, ó, por quê? Vamos pegar esse MyDiv aqui, porque o que que acontece, tá, pessoal? A nossa classe DOM, ela é, a nossa classe DOM não, a nossa estrutura DOM, ele faz toda a renderização e depois ele começa a executar as coisas. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tá aqui ainda, beleza? Por quê? O que que ele vai fazer, tá, pessoal? Então, ele carrega o script, certo? E tem aqui o div, certo? E aí ele depois vai executar esse cara aqui, né? Conforme o script. E aí ele acha esse cara aqui do DOM, ok? Porque esse cara está na mesma hierarquia aqui, né? Que nós temos, tá? Então, eu particularmente, eu prefiro colocar antes e o script depois, tá bom? Então, por questão de costume, eu acabo sempre colocando o script depois, certo? Não sei se alguém prefere colocar o script antes, etc. Mas vocês podem ver, na verdade, se vocês forem perceber, tá, pessoal? Aqui é um exemplo simples, tá? Daqui a pouco a gente vai começar. Isso aqui é uma página só. Daqui a pouco a gente vai entrar em aplicações utilizando React, tá? Então, por enquanto, isso aqui é uma página. A gente pode fazer assim, professor? A gente pode, tá? Tem outra forma de se fazer? Tem. Então, daqui a pouco a gente vai fazer utilizando, por exemplo, o Node.js e o NPM, ok? Beleza. Então, vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Ok. Agora, criação de um aplicativo React, certo? Então, o aplicativo React, ele vai um pouco mais além, certo? Ó, então, a gente viu que há uma certa simplicidade no nosso exemplo que a gente acabou de implementar, mas muitas vezes não é assim que a gente trabalha com aplicações utilizando o React, tá bom? Então, alguns componentes a gente tem que ter instalados, ok? Então, o primeiro de tudo é que vocês precisam instalar o NMP. Como instala, professor? Bom, no Linux é bem fácil, a gente dá um apt-get. No Windows, ó, no Windows vocês fazem o download e aí vocês instalam, beleza? Então tem todo o esquema aqui para vocês instalar. Aí, como instala em qualquer sistema operacional, vai daquele sistema operacional. Então é importante que vocês tentem instalar ali, certo? E o Node.js também, então tá aqui, né? Só que normalmente, quando a gente acaba instalando, ó, por exemplo, aqui ele já diz, ó, não, é para o Linux, não, beleza. Não, mas, por exemplo, eu quero para outro sistema operacional. Ele já vai identificar o sistema operacional de vocês e ele já vai sugerir ali. Mas, tipo, a questão é, por exemplo, eu uso Linux, certo? O legal é vocês usarem o Linux, ou, no caso, aquele ambiente emulado do Linux que tem no Windows 10, certo? Sei lá. Então, para desenvolvimento, vocês vão ver que para web, muita gente utiliza o Linux, pelo menos, ali como servidor, porque a maioria dos servidores web são o Linux, tá? Não sei se vocês vão encontrar hoje em dia servidor web com Windows, tá? Então, essa que é a questão. Ok? Beleza. Então, por exemplo, na verdade, quando a gente vai instalar o Node.js, ele já instala junto o NPM, certo? O que facilita bastante, tá bom? Bom, tendo o NPM e o Node.js instalados, configurados, etc, etc, tá? Então, a gente pode instalar o Create React App. Esse Create React App é um programa que ele vai usar recursos para construir o programa de vocês. Então, como assim construir? Ele vai construir a estrutura de pastas e arquivos iniciais para um programinha de vocês, para uma aplicação no React.js, certo? Então, por exemplo, no Linux você pode usar o sudo porque muitas vezes para instalar isso aqui, porque é necessário ter os privilégios de administrador. Então você tem que digitar sudo nmp install -g create react app, beleza? Isso no Linux, ok?
Beleza, agora nós vamos começar a ver aqui para a gente criar uma aplicação, tá bom? Então, quando a gente cria uma aplicação, então o que, que a gente vai? A gente vai utilizar agora aquele aplicativo lá que a gente instalou, que é esse Create React App, né, para criar a nossa aplicação. Então, onde que vocês vão criar a aplicação de vocês? Não importa, tá, pessoal? No caso aqui, eu vou criar a nossa aplicação no próprio desktop, ó, a área de trabalho, eu tenho aqui dentro, eu estou dentro de React, ok? Então, por exemplo, ó, pasta pessoal, a área de trabalho, React, etc, ok? E aí eu vou abrir aqui um terminal, beleza? Nesse terminal, agora eu vou criar minha aplicação, certo? Vocês não exatamente precisam acompanhar e tentando fazer juntos, mas depois vocês vão tentar fazer. Parte da atividade é vocês tentarem fazer as coisas aqui desse resumão que eu coloquei aqui do React, beleza? Então, o que, que a gente vai fazer? Então, vem aqui, está na pasta onde eu quero criar minha aplicação, e eu dou npx create, peraí, npx, npx create React App, ok? Aquele programa que a gente instalou, ok? E aí a gente cria a nossa aplicação. Como? A gente vai dar o nome dela. Então, Hello React, ok? Eu chamei ela de Hello React World, mas vocês criam ali como vocês quiserem, etc. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, eu mando criar a aplicação. Pode ver que ele já criou uma pasta aqui, com o mesmo nome da aplicação que a gente está criando, ó, Hello React World, certo? Ele já está criando aqui toda a estrutura de pastas, arquivos e coisas que são necessárias aqui para a nossa aplicação. Deixa eu abrir esse cara aqui. Então a gente aguarda, né, a criação. Então ele leva às vezes um certo tempinho, depende do. Então, Wesley, na verdade, o comando do Windows 10, eu acho que é o mesmo, mas como eu falei para vocês, que entra no naquele emulador de Linux, né? Agora eu esqueci o nome, é L alguma coisa, não sei, que tem para o Windows 10, certo? Eu não sei se um servidor React funciona no Windows 10, eu nunca instalei, nunca testei. Algum dos alunos que trabalha com React já testou no Windows? Já testei, mas eu achei meio complicado, viu, prof? No Windows Aham. E porque na verdade tem aquele ambiente que a para gente pode desenvolvimento instalar um até vai, Linux. mas para ficar no servidor não é muito legal, não. Não, é muito ruim mesmo. Mas não precisa instalar o Linux, tá, pessoal? O Windows 10, ele tem um sistema lá que vocês instalam como se fosse um Windows nativo do Ubuntu nativo, etc. e tal, e vocês podem rodar lá como se estivessem no Ubuntu. Inclusive, vocês têm um terminal lá que vocês podem utilizar, tá? Então, eu aconselho utilizar dessa forma, tá bom, pessoal? A instalação é como se fosse no Linux, a utilização é como se fosse no Linux, etc. Tá bom? Então, eu aconselho usar dessa forma, tá? Então, antigamente era mais difícil porque daí tinha que instalar o Linux. Hoje em dia não há necessidade, mas ainda acho importante para quem vai desenvolver web, né, trabalhar com Linux. Beleza, olha só, pessoal. Então a gente já terminou aqui a nossa criação do nosso projeto, certo? Eu deixei já esse navegador aberto aqui, tá? E aí o que que ele fala? Ó, beleza, agora você já está tudo ok, então ele avaliou tudo que precisava. Teve uns warnings, mas ok. A gente entra na pasta do projeto. Então, cd hello react word, beleza? Está aqui dentro do projeto. Observe que ele criou toda uma estrutura. E aqui dentro do projeto eu vou digitar nmp start, certo? Quando eu dou um nmp
npm, desculpa, npm start. Quando eu dou esse comando, ele vai iniciar o nosso servidor da aplicação, certo? E ele vai abrir um navegador. Se um navegador já estiver aberto, tá? Ele vai abrir uma nova aba nesse navegador e vai chamar a nossa aplicação. Observem que a nossa aplicação, simplesmente, ele está aqui, ó, dessa forma. Então, está aqui, ó. Cara, edita o srcapp.js e salve e, né, para dar um reload, ok? Então, o que é isso? Observem que aqui atrás, no meu terminal, ele está preso, tá? Porque ele está rodando o meu servidor, certo? Então, ele rodando o servidor. Eu vou deixar aqui mesmo, agora eu utilizo mesmo eu deixo utilizando mesmo um terminal, não tem problema, né? E eu deixo meu servidor rodando aqui, tá? Então, aqui era aquela página simples com React, e aqui é uma aplicação mais com React, tá bom? Aqui vai para o Learn React, eu vou abrir numa outra aba, tá? Que ele vai direto para o React.js, que tem um monte de tutoriais, Get Start, tem um monte de coisa legal lá também, beleza, pessoal? Aí vocês podem escolher uma linguagem para trabalhar ali, para ver os tutoriais e manuais. Então, tem muita coisa em português, tem sim, muita coisa em português, e é legal o material que tem, tá bom? É bem completo, beleza? Então, tá aqui rodando nossa aplicação, mais ou menos ainda, porque ele não faz exatamente o que eu quero, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, eu vou abrir aquela pasta, então vamos lá, abrir pasta, Hello React Word, ok? Que é o nosso projeto agora, tá? Então tá aqui o nosso projeto, eu vou fechar esse cara. E, é claro, tem um monte de arquivos, mas eu vou ir para o básico aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o básico. Então, o que importa para a gente, uma das coisas é o index.html, beleza? No index.html, então ele vai ter várias coisas aqui. É claro que muita coisa aqui são desculpa, comentários aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui tudo é comentário, tá? Isso aqui tudo é comentário, vou tirar, tá? Então, se a gente quiser trabalhar num Hello World, num aplicativo que é um Hello World, né? Então, eu tenho que alterar algumas coisas, certo? Por quê? A nossa página aqui está no basicão aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ele tem um manifesto, esse manifesto a gente não vai entrar nesse esquema de manifesto. Ele trouxe aqui um PNG, beleza? Então, no caso aqui, eu vou tirar esse PNG aqui, que a gente não vai utilizar também, ok? Eu vou salvar esse cara aqui, né? E eu vou vir aqui, dou um hello, tá? Então, observem que por enquanto, não, mas não mudou nada, professor. Não, não mudou nada. Então, esse index HTML, na verdade, aqui é onde vou renderizar a minha página. Não existe página aqui por enquanto. Não, não existe, certo? Tá, mas como é que eu vou renderizar a página aqui, então, professor? Quem vai renderizar a página aqui, certo? Então, vai ser a minha aplicação. Então, observem que eu tenho um index.js, esse cara aqui é bem importante, certo? Também tem os comentários aqui, que a gente não vai entrar muito no mérito, tá? Esse cara, ele vai fazer um render na minha aplicação, num app aqui. Observe que ele tem um app, ok? Que ele vai buscar um cara. Por quê? Da onde que ele busca esse cara? De um arquivo chamado app.js. Opa, então está aqui o meu documento JS principal, etc. Podem observar que ele é uma function, certo? Diferente da minha aplicação que tinha aqui, que era uma class, agora eu tenho uma function. Mas eu posso ter uma função também, tá, pessoal? Eu posso ter uma function também que vai abrir a minha aplicação, tá? Assim como eu posso ter uma classe também, ok? Beleza, então esses caras aqui, podem ver que eu vou pegar a minha div class name app, beleza? Então tem esse carinha aqui, eu tenho essa minha app aqui, né? E esse cara está dando um return. Mas e se eu quiser mudar isso aqui? Então vamos pegar aqui e vamos construir, no nosso caso aqui, um Hello World, bem simplesinho. Então vou tirar esse código aqui default, certo? Eu salvei isso aqui, vamos voltar lá para a nossa aplicação, não é aqui, aqui, observem que ele está dando um erro aqui, ó, certo? Ó, podem ver, eu nem dei reload na página, e ele já está dando um erro. Ó, não, não sei o que, tu tem que retornar alguma coisa, tá? Então, sei lá, alguma coisa está bagunçada. Sim, porque eu coloquei um return e não coloco nada para retornar. Então, vamos trabalhar aqui
nos nossos elementos aqui do return e vamos colocar lá vamos fazer o seguinte, em vez de deixar function, vamos trabalhar com isso aqui como se fosse uma classe mesmo. Certo? Eu prefiro classe. E depois as functions a gente deixa para outras coisas. Mas tanto faz também. Certo? Então vamos lá. Eu vou dar aqui class app extends, certo? Componentes. Componente, ok? Então eu vou dar um extend componente, porque esse daqui é o componente React, beleza? Tá? Esse logo aqui eu não vou utilizar, tá? Uma coisa que eu vou colocar aqui, import React, vírgula, componente from React, tá bom? Vamos deixar aqui, ok? Beleza? Então, nem sempre é tão essencial isso aqui. Beleza, vamos lá. Render, ok? Então, eu tenho aquele meu método para renderizar a minha aplicação e eu coloco, vamos lá, return. Então, esse cara aqui, o que eu quero que ele faça? Ele vai retornar alguma coisa. Na verdade, não é chave, é parênteses, ok? E eu fecho isso aqui. Observem que ele ainda está estranho aqui. Por quê? Esse cara aqui, a gente dá um return, mas não retorna nada. Agora eu vou colocar div class name é igual a app, que é a nossa aplicação. Beleza? Então eu coloco dentro desse div h1, que é o título do tipo 1, hello React World. Beleza? E eu vou colocar um ponto de exclamação. Podem ver que eu estou como se fosse construindo um HTML aqui, tá bom, pessoal? Vamos agora voltar para a minha aplicação. Ela ainda deve ter algum erro aqui. Vamos ver. Vamos dar um ponto R. Ó, observe que ele está dando alguns problemas aqui. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos ver o que eu digitei errado. Porque ainda tem algumas coisas assim que a gente ainda tem que ajeitar. Vamos ver. Div class name. Espera aí. Esse daqui, eu vou tirar esse import, porque a gente não vai precisar desse CSS. Na verdade, como eu não vou precisar desse CSS, eu posso tirar alguns arquivos aqui, como, por exemplo, esse cara aqui, o index, ó, esse cara não, né? Index.js, eu deixo. Esse daqui eu posso tirar. O logo eu não vou precisar. E o setup test também não vou precisar. Tá? Okay. Aí aqui, ó, esses logotipos aqui eu também não preciso. Tá? E o manifest eu também não estou utilizando. Eu acho que o robots eu também não estou utilizando, mas deixaria por enquanto. Beleza. Então vamos lá. Esse cara aqui, o que a gente faz? Esse export default app é para a gente pegar essa classe aqui, que é a da aplicação, né? Para mim exportar esse nosso componente, que é a app aqui, que é esse cara aqui, que é da nossa classe. Tá bom, pessoal? O que faltou aqui, vamos ver, render, return, ok, vamos ver, abre chaves, fecha chaves, ok. Return está aqui. Eu tenho o div class name app, eu tenho aqui o título, ok. Aqui está ok, por enquanto. Vamos ver o nosso index aqui. Nosso index aqui acho que está ok. Strict from, ok. Esse index.css a gente não precisa. Ok. Vamos ver se ele tá com erro. CSS, tudo bem, eu tirei o CSS. Onde ele está reclamando aqui? React. Acho que o professor não colocou extends componente, como colocou Oi? componente. Peraí um pouquinho. Diga. O extends componente do professor tá errado ali, ó. Class app extends. Opa, puta merda. Nossa. Obrigado, cara. Se eu fizer um erro besta, assim, vocês me avisem, tá? Eu tenho dislexia de leitura e de escrita, então às vezes eu confundo as coisas, tá? Beleza? Então, ó, pessoal. Agora sim. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal?
Foi uma bisonhada aqui, tá? É componente, não comment. Beleza. Então, o que aconteceu? O que a gente vai fazer? No render aqui, a gente vai dar um return. E esse return, a gente coloca uma estrutura aqui. Beleza? Essa estrutura é o HTML que eu quero colocar lá na minha página, né, que é meu aplicativo. Se eu vier um Ctrl U aqui, que é para mostrar o código-fonte, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui o quê? Simplesmente a parte básica ali da nossa aplicativo. Ah, mas beleza, professor. Cadê o fonte? Tá? Ó, aqui, ó, localhost 3000. Esse localhost 3000 é o nosso servidor que a gente startou aqui, ó. Ele está startado, ele está funcionando. E observe que, ó, tá aqui funcionando. Eu vou vir e alterar o meu código. Hello React World, vamos colocar alô, alô React mundo React. .js. Fiz isso aqui, vou dar um save. Quando eu faço isso, observem só. Observem aqui, ele atualizou. Na verdade, não dá para ver muito bem ali se eu deixar dessa forma, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um do lado do outro, que é mais legalzinho de ver. Ó. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui. Beleza, ó. Eu vou dar Ctrl S, olha só, ele já atualizou aqui na minha página, tá bem, pessoal? Então, o que acontece? A própria estrutura do aplicativo, ele já está preparado para ficar analisando o teu código. Então, se houver mudança no código, ele já faz uma atualização aqui. Isso é muito legal para desenvolvimento, porque vocês veem em tempo de implementação, em tempo do save ali, já vê as coisas acontecendo. Beleza? Ok, então vamos seguir aqui um pouquinho, tá? Então vamos lá, criando a aplicação, então tá aqui a nossa aplicação que a gente criou. Para iniciar ela, eu coloquei NPM aqui, mas é o o NPM para startar, ok. E tem aqui o nosso exemplo aqui no desse Hello World, que a gente altera lá no app.js. Beleza? Então, tem a importação da biblioteca básica do React na linha 1. Na linha 3 tem a classe app que a gente estende de componente, tá? Que eu estava bisonhando lá. E a gente coloca um método padrão de renderização, que ele é um render. E a gente vai fazer o seguinte, nesse render, na verdade, a gente sobrescreve um método que ele já tem componente. Tá? Então, como o componente tem esse render, e a gente sobrescreve ele com o código que a gente quer. Então, a gente reescreve, tá bom? Na linha 6 a 8, a gente coloca o nosso conteúdo que a gente quer, tá? E depois, na linha 13, a gente, na verdade, não é bem executar o app, tá? A gente exporta, né, o app para ele ser executado. Onde é que ele vai ser executado, tá, pessoal? O nosso app vai ser executado aqui no index.js. Quando eu dou um render aqui, ele está chamando o nosso app, tá? Então, ele está exportando aqui agora para ser executado aqui pelo nosso index.js, beleza? Então, bem isso. Agora, é claro, está aqui, eu coloco voltando ao básico, por quê? Porque é o seguinte, antes da gente entrar no React, tem algumas coisas ainda de JavaScript que são importantes para a gente rever, ou ver, ou analisar aqui, que são muito, digamos, relevantes para que a gente possa utilizar o React, tá? Então, lembre que eu falei que o React, né, ele é uma estrutura baseada no JavaScript, porque ele é JavaScript, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a minha pasta Hello, porque eu vou ainda utilizar alguns documentos aqui no Hello, tá? Beleza, pessoal? Então, mesmo que eu não trabalhe especificamente ali com o React, eu vou ainda trabalhar com alguns elementos de JavaScript, tá bom? Então, nesse Hello aqui, eu vou criar uma outra pasta com doc.html. Ou vamos deixar index mesmo. Um index com HTML, eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou colar aqui porque eu vou ficar alterando esse cara, tá? Isso aqui não tem necessidade, mas eu vou deixar aqui mesmo, beleza, pessoal? Certo? Então, eu vou, em cima disso aqui, eu vou construir uma estrutura, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro,
Vamos começar trabalhando aqui com JavaScript. Então, deixa eu tirar isso aqui, porque eu não vou precisar. Assim, deixa o código menos sujo, tá bom? E isso aqui também eu vou tirar. Ok, então vamos começar lá com algumas coisas do JavaScript que a gente vai precisar, tá bom? Então vamos lá. Então lembrando, né? Script, né? Para a gente criar um script em JavaScript, beleza? E lembrando, como que eu construo uma classe no JavaScript? Então vamos lá. Class car. Então tem uma classe carro aqui. Essa classe eu começo com abre chaves, fecha chaves, etc. Isso aqui lembra um pouquinho o Java, lembra algumas outras linguagens, etc. E aí eu tenho um construtor. Então vamos lá. Constructor, ok? E eu vou passar um parâmetro aqui no meu constructor, ok? E eu vou dar this.brand é igual a name, beleza? Então, o que eu estou colocando num atributo aqui especial aqui, que é o brand, tá? Eu estou colocando esse name aqui que eu estou passando como parâmetro, tá bom? Então, no meu constructor aqui. E eu posso ter métodos para trabalhar com os meus conteúdos. Então, vamos lá, present, eu vou apresentar na tela uma foto. Só que o que eu vou fazer? Para apresentar na tela, eu não vou dar um print, certo? Que nem, ou um systemout.println, que nem no Java a gente faz. Não. Tudo vai ter que ser renderizado, né, para construir uma página. E a responsabilidade de renderizar isso não é do JavaScript. O JavaScript vai dar um write e isso vai ser jogado lá para o HTML e lá é construído, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente não constrói. Esse present aqui, que vai ser um método que a gente vai utilizar, ele vai simplesmente retornar um texto. Então, por exemplo, turn, vamos colocar para simples, ok? I have a, ok? Eu tenho um this.brand, ok? Tá aqui. Podem ver que esse this.brand, esse mesmo this.brand, e esse cara aqui é um atributo da nossa classe aqui, por causa do this. Então, quando eu coloco um this, eu estou criando um atributo aqui na nossa classe, beleza? Então, isso aqui é uma estrutura de se trabalhar. Lembrando que o JavaScript ele é uma linguagem de script bastante dinâmica e a gente pode escrever as nossas coisas de várias formas. Beleza, agora vamos utilizar lá essa nossa classe. Então, myCar é igual a new car e eu vou dizer que eu tenho aqui um form. Ok? Beleza? Tem o nosso carro aqui. E agora isso aqui, para que isso seja renderizado, certo? Que seja jogado para algum lugar, né, para nossa página, que apareça na nossa página, eu tenho que escrever isso em algum lugar, mandar para nossa página. Então, lembre que a gente já fez isso no JavaScript, document.write, e aí eu pego a minha função que eu quero mandar. Então, mycar.present, que ele vai retornar o conteúdo que eu quero que apresente. Beleza? Então tá aqui. Então, esse cara aqui, ele pode enviar um conteúdo para nossa página. Então, vamos pegar agora desse cara e eu tinha o Hello React aqui, né? Deixa eu ver. É só usar o Windows PowerShell para executar os comandos. Opa, beleza, Matheus. Valeu pela dica, que todo mundo aí preste atenção, tá? Então, como eu não uso o Windows desde 2005, então eu estou bem por fora, assim. O Windows 10 eu nunca usei, por exemplo, né? Eu sei que ele está muito bom, mas valeu pela dica aí, Matheus. Ó, beleza, ó, tem aqui, ó, a nossa página principal, eu vou pegar o index, tá aqui, ó, I have a Ford, tá, pessoal? Então tá aqui a nossa informação que foi printada, né? E tá aqui, beleza? Então, de boa, certo? Então, aqui tá o nosso código, tem esse disbrand aqui, beleza. Outra coisa que eu posso fazer, tá, pessoal, nas classes aqui no Java, é o seguinte, eu posso herdar as coisas, tá? Então, eu posso herdar de uma classe. Então, como é que eu faço para herdar? Então, vamos criar aqui uma nova classe, class model extends car. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu crio uma nova classe e ela vai herdar as características desse cara aqui. Então, por exemplo, vamos criar um novo constructor aqui para gente. Então, vamos lá. Constructor
E aqui eu vou passar mais de uma informação, name e mods de modelo, né? Name, modelo aqui. E aí eu vou colocar, ó, quando eu herdo, então eu tenho que sempre reconstruir o construtor da classe que a gente está herdando. No caso aqui é o carro, mas eu chamo ele como super name. Então eu estou passando aqui para a nossa classe que a gente está herdando, porque eu tenho o this.brand que tem o name lá, eu estou colocando esse cara aqui. Aí depois eu coloco o modelo. Então, this.model, isso aqui é um atributo da classe model. Podem ver que isso aqui é minúsculo e o outro é maiúsculo aqui. Eu recebo o mod, que é um modelo que eu estou passando como parâmetro. Beleza, então eu herdei aqui. Aí eu vou criar um outro método aqui agora, que é o método específico do modelo. Então vamos lá, show, tá? Vai ser um modelo que eu vou fazer o seguinte, return this.present. Pode ver que eu estou utilizando um método que não foi criado aqui em model, mas eu herdo aqui do carro. Ok, mas it is a, ok, mas this.model. Então observe que aqui eu busquei uma informação que eu construí na classe da qual eu estou herdando, coloco mais um texto e coloco o modelo, que daí esse cara é específico desta classe aqui. Certo? Então, agora no myCar, em vez de chamar newCar, eu vou chamar model. Então, eu tenho Ford aqui, e ele é um, sei lá, Mustang. Beleza? Tá aqui, beleza? Então, tá. Então, o model precisa de dois parâmetros aqui no nosso construtor. Ok, vamos dar um reload porque eu não estou no aplicativo. Opa, eu salvei esse cara aqui. Vamos ver. Return isso aqui. Opa! Como eu estou chamando present aqui, ele vai continuar chamando o present que ele era. Então, show. Agora sim, agora o método específico. Agora sim. I have a Ford, it is a Mustang. Beleza, de boa. Tá bom? Só que existem outras formas de se trabalhar com o nosso esquema do return. Né? Então, por exemplo, a gente tem um tipo de classe específica de chamar funções que são as arrow functions. E isso é muito legal. O que eles fazem? É diferente, professor? É diferente a escrita, para ficar um pouco mais bonito, mais compreensível, mais, sei lá, mais legal, talvez. Mas em si ele faz a mesma coisa. Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui, ó, por exemplo, ó, um código JavaScript sem arrow function. Hello é igual a function, return hello world. Tá? Com arrow function, por exemplo, hello é igual a parênteses, abre e fecha, implica, então, ó, tem uma setinha aqui para o nosso conteúdo. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar esse show aqui e transformar em arrow function, como é que eu faria? Eu coloquei aí, por exemplo, show é igual a isso aqui, que tem uma setinha. Então, esse aqui é um exemplo, beleza? Ah, vamos fazer a mesma coisa com o present, professor. Igual a isso aqui, tem uma setinha. Beleza, então tá aqui. Ó. Isso aqui é uma row function. Vamos ver isso aqui rodando. Ó. Opa, funcionou da mesma forma, tá, pessoal? Da mesma forma que funcionava antes. Tá? Então, isso aqui é uma row function. Tá? Então, ao invés de chegar e trabalhar diretamente com o nosso elemento aqui, temos esse arrow function aqui. Beleza. Agora, vamos criar um novo exemplo aqui, agora, trabalhando com... Pegando um hello world com um arrow function. Então, vamos lá criar. Hello arrow.html. Ok, beleza. Eu vou copiar o conteúdo aqui, mas eu vou apagar tudo, né? Porque para ficar o código mais limpo. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer só um demo aqui. Então vamos lá. H1 arrow functions, beleza? Barra H1. Ok, beleza. Tem aqui um. Opa, desculpa, pessoal, esse cara não pode estar dentro do script, porque isso aqui é o nosso HTML puramente. E tá aqui. Aí eu vou colocar aqui um conteúdo. Vamos lá. P demonstrando uma key arrow function barra i. Esse i barra i é itálico, tá, pessoal? Um itálico em HTML. Sim. Ponto. Ok, fechei meu parágrafo.
tá? E aí eu vou criar um parágrafo, certo? PID é igual a demo, certo? Eu já vou mostrar o que a gente vai fazer com esse cara aqui, então deixem ele ali por enquanto, para vocês verem que eu vou renderizar aqui dentro alguma coisa, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, tem o nosso script, hello é igual a row, tá aqui, return, olá, mundo, ó, beleza. Row function, pronto. Assim eu já coloco um conteúdo a mais, etc. Beleza. Mas isso aqui por si só não se executa. Uma função, sendo ela a row function ou não a row function, ela não se executa. Então eu tenho que executar isso aqui e renderizar em algum lugar, retornar esse conteúdo. Então vamos lá. Document.getElementById demo, que esse cara aqui, olha só, eu vou renderizar aqui dentro, então eu vou jogar lá dentro esse demo, ponto inner HTML é igual a hello. Beleza? E eu pego o conteúdo. Observe o seguinte, tá, pessoal? Esse documento, get element by id, demo, etc. O que ele está fazendo? Ele está pegando a minha função, tá? O conteúdo da minha função, que ele é renderizado lá dentro, e jogando dentro do conteúdo interno aqui do meu elemento que ele tem um demo como ID, beleza? Observem que isso aqui não muda muito desse cara que a gente tinha o nosso React. Então, por exemplo, esse DOM, ó, React DOM render. Onde eu quero renderizar, né? Tá aqui. O que que eu quero renderizar de lá? Só que a forma como esse cara é estruturado lá dentro, a gente não precisa se preocupar. Mas no final das contas, é a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Então pode ver, é React, é diferente, é estranho, não estamos acostumados, mas é ainda o JavaScript, tá, pessoal? Então, beleza, vamos ver esse cara aqui executando. Então, hello arrow, então eu vou pegar isso aqui, ok? Eu vou voltar para cá, vou dar um hello nesse cara aqui, tá aqui o hello arrow, tá aqui, ó. Alô, mundo arrow function, tá aqui, ó. Então, demonstração do arrow function simples, etc. Então, nosso conteúdo já está renderizado aqui, beleza? Opa, legal, professor, ótimo. Mas, na verdade, o nosso arrow function, ele pode ficar mais curto do que isso. Então, por exemplo, eu posso simplesmente chegar aqui e dizer, nossa, então, vamos deixar isso aqui mais curto ainda, ó. Olha só o que eu vou fazer. Tirei o return, então nem parece função. Então, eu até tirei as chaves aqui. Ok? Vamos alterar aqui para 1, ok? Então, vamos lá só para ver alterando. Ó, tá aqui, ó. Alterou, né? Tá funcionando, tá? Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó. Ficou mais simples. Ah, mas beleza, professor. Ah, mas e se eu quiser passar algum parâmetro? Então, beleza. Então, a gente pode passar um parâmetro, vamos chamar ele de val aqui de valor e vamos colocar aqui, ó. Beleza. Alô, mundo, hello function, etc., mais val. Aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Eu acho que faltou alguma coisa, ou mais. Beleza. Então, o que que aconteceu? Eu estou passando um parâmetro, então esse parâmetro vai ser reconhecido aqui dentro e eu já pego esse valor. Mas da onde que eu tenho que passar esse valor? Daqui, ó. Oi. Sei lá, só passei qualquer coisa aqui como parâmetro na minha função hello, beleza? Vamos voltar aqui, vou dar um hello, está aqui, ó. Oi, está aqui, ó, tá, pessoal? Então eu posso passar nas arrow functions também alguns elementos que são, por exemplo, utilizados lá dentro, que são os parâmetros. Ah, beleza, mas olha só, também eu não preciso ter esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Então vamos alterar aqui, teste. Tá aqui, né? Olha, até tirei os parênteses. Ficou aqui teste. Então podem ver que a gente pode no JavaScript trabalhar com coisas simplificadas ou não simplificadas e por aí vai, certo? Então, tá, mas professor, posso colocar isso aqui de volta? Vamos ver como é que fica. Aqui, ó.
Aqui, ó, undefined. Por quê? O que aconteceu? Porque como a gente está trabalhando nessa nossa nova estrutura aqui, o que eu tenho que dar? Return, certo? Porque eu coloquei chaves ali. Não é uma única linha. Eu só posso fazer esse return numa única linha aqui se não for um bloco, certo? Aí quando eu coloco chaves, eu preciso colocar o return, tá bom? Então tá aqui, ó. Agora volta ao que era antes, volta a funcionar. Beleza? Quando é numa única linha e não tem as chaves ali para os meus elementos, tudo bem. Beleza, de boa. Tá bom, pessoal? Ok. Então, deixa eu continuar aqui no nosso conteúdo. Tá? Isso tudo está explicado, tá, pessoal? No meu material. Ok, as variáveis. Agora vamos ver aqui como é que funcionam as variáveis aqui, tá? Então, quando você... a var aqui, ó. Quando você usa var fora de uma função, ela pertence ao escopo global. Ou seja, tudo no teu conteúdo vai conhecer aquela variável, tá? Beleza. Quando você usa var dentro de uma função, ela vai pertencer àquela função, certo? Então vai ser daquela função. Quando você usa var dentro de um bloco, a variável vai estar disponível fora daquele bloco também, contanto que esteja naquela função. Beleza? Então, lembrando, tá, pessoal? Eu falei numa das atividades lá do JavaScript que era para vocês identificar as diferenças do let para o Java, né? O let. A palavra let é um tipo de variável para o escopo de um bloco e ela é limitada àquele bloco e apenas àquele bloco. Então, se, por exemplo, se tu tiver numa função e dentro de um bloco tu cria como var, essa var vai ser conhecida fora do bloco também. Então, ela é criada para toda a função, todo o resto da função, pelo menos, né? O let não, ele fica limitado lá. Ah, mas e aí, professor? A vantagem é que o let, daí ele vai ocupar a memória só enquanto ele está naquele bloco. A variável continua ocupando memória depois. Mas em compensação, se a gente precisar do conteúdo para fora daquele bloco, depois a gente usa var também. E um outro tipo aqui é a const, que é uma constante. Na verdade, a partir do momento que você cria aquela variável, que não é variável, né, ela não pode, o conteúdo não pode mais ser alterado, tá bom? Ok. Então, voltando aqui ao nosso DOM, nossa estrutura DOM, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do React Render HTML. Bom, o objetivo do React ele é renderizar uma página HTML. Então, ele vai construir uma página HTML conforme especificações que vocês fazem dentro do código, tá? Mas para que a gente possa fazer isso, a gente utiliza o React DOM Render, tá? Que vai fazer mais ou menos o que a gente fez naquele exemplo ali, só que numa linguagem, numa estrutura, numa função própria dele, tá bom? Que é o React DOM Render, ok? Essa função ela tem dois argumentos: o código HTML que eu quero e onde ele vai ser renderizado. Então tá aqui, ó. Eu tenho esse ID root, né, dentro de um div, e no meu script tá aqui, ó, React DOM Render. Aí eu tenho o código HTML que eu quero, beleza? E onde eu quero executar ele. Então observe que eu nem chamei uma classe, nem uma função aqui dentro, eu simplesmente coloquei um código HTML e esse cara aqui eu mandei renderizar. Beleza? Então, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos utilizar no nosso código. Então, vamos voltar para esse cara aqui. Podem ver que eu tenho todo um conjunto aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de root. Tá? E eu vou colocar esse código. Ó, DOM render hello, ok? Para o meu document get element by id root, que é esse cara aqui. Beleza? Então, vamos pegar a nossa página. É o Hello React. Tá aqui, Hello React. Tá aqui, ó, Hello. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura básica aqui. Então, eu posso colocar o meu HTML aqui dentro mesmo, certo? Do nosso script, tá bom? É possível também usar código HTML dentro do JavaScript, né? Também, e pegar esse elemento para renderizar. Então, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, vamos construir uma estrutura, tá bom? Então, por exemplo, o MyElement aqui, tá?
Então, vamos vir aqui no meu JavaScript, construir essa estrutura, vamos construir para ele colocar lá para frente. Pode ver que é uma tabela, tá, pessoal? Então, ao invés de renderizar esse HTML que está aqui, eu vou chamar o myElements aqui, ó. Foi criado ali em cima, certo? E eu vou renderizar isso aqui, ó. Renderizar, Ctrl R. Está aqui a minha tabela criada aqui, tá bom, pessoal? Então, observe que eu posso utilizar também HTML ali, estruturas criadas como HTML, tá bom? Para jogar dentro dos nossos elementos. Bom, pessoal, eu vou pausar aqui a nossa aula. Bom, pessoal, então retomando aqui o nosso conteúdo, tá? Então, a gente fez um intervalo. Vamos ter que olhar, ver se não vai chover aqui dentro de casa. Bom, vamos agora partir para componentes React, tá? Então, o que são exatamente esses tais de componentes React, tá? Então, eles são como se fosse uma estrutura de funções que eles vão retornar, por exemplo, elementos em HTML, tá? Então, a ideia é que eles sejam independentes e possam ser reutilizáveis nos códigos, certo? Então, nós temos dois tipos básicos de componentes no React. Um tipo é a classe e outro tipo é a função, tá? Então, são dois tipos. Então, começando aqui por classe, certo? Então, para um componente do tipo classe e tal, a gente precisa herdar uma classe componente de React. Dessa forma, React.componente, ou no caso, se a gente já está, nem a gente fez naqueles exemplos anteriores lá, que nem, não, mas nos exemplos anteriores, deixa eu pegar aqui, que nem nesse, não é nesse caso aqui. Tá, agora eu me perdi aqui, tá? Mas que nem nos exemplos anteriores que a gente fez, já fez classe, a gente pode só colocar o nosso componente, né, no extended, tá? Então, por exemplo, aqui é um componente que ele vai retornar um HTML, certo? Que é esse HTML aqui, ok? Uma coisa importante, ó, para a aplicação reconhecer esse componente chamado carro, o car aqui, né? A gente vai utilizar uma sintaxe específica, que é como se fosse uma tag HTML, na verdade, não é uma tag HTML e tal, em que nós temos o nome da classe. Lembra que a primeira letra é maiúscula e a gente pode ter o esquema do camel case lá, com as primeiras, quando é um nome composto, em maiúsculo, ok? A gente dá um espaçozinho e coloca o barra final da tag, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, React DOM.render car. Então, esse cara aqui é o nosso elemento, que nós vamos chamar, o nosso componente que nós criamos, damos de componente, que é uma classe, que nós vamos renderizar num outro elemento HTML, na nossa página, que ele tem o ID root, ok? E nós temos os componentes funções também, ok? Então, componente função. Então, ele é tipo a classe, só que o que acontece? A gente chama ele na forma de uma função. Function char, por exemplo, né? E ele também retorna um HTML. Então, por exemplo, aqui, ó, quando é uma classe, a gente tem que ter um método chamado render, e esse render ele vai ter o return, tá? Ele retorna a nossa renderização, nossa compilação dessa estrutura. E quando a gente tem uma função, então essa função ela tem um return e retorna um conteúdo para a gente, tá bom? Ó, os componentes eles precisam iniciar com uma letra maiúscula, tá? Que nem o esquema de classes, né? De classes de Java, etc. Né? Para chamar a função acima, a gente faz o mesmo que chamar uma classe. Só que é o seguinte, observe que a função não precisa ter métodos ali, por exemplo, o método render. Eu só dou um return. A classe não. A classe a gente tem que ter um método render e nesse método render a gente tem que ter o nosso return com a nossa estrutura que a gente vai chamar, tá bom? A chamada é a mesma coisa. Então, quando a gente vai utilizar o React DOM.render, tá? Então, observem que ele não identifica se é uma classe ou uma função aqui, tá? Então, não tem problema. Contanto que a classe tenha nome único, a função tenha nome único, certo? Então, a gente não pode confundir isso no código, tá bom, pessoal? Componente construtor, tá? Então, componente construtor é uma função componente, mas ela é específica da classe, tá? Então, por exemplo, ela é usada para inicializar as propriedades dos componentes.
certo? Então, o construtor, a gente já utilizou isso quando a gente reviu lá a parte do Java. Então, eu acho que eu já apaguei o código, né? Deixa eu ver. Index. Aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, a gente já usou o construtor, isso aqui é coisa do JavaScript, tá, pessoal? Esse construtor, tá, é o nosso construtor componente, no caso do React, e ele é usado para iniciar elementos, certo? Iniciar atributos, iniciar propriedades, etc. Então, por exemplo, aqui no meu construtor, eu chamei o super. Quando eu chamo esse super, ele vai inicializar o componente que é a classe da qual eu estou herdando. Então, ele vai lá no método construtor do meu componente, vai inicializar tudo que precisa. E aqui eu tenho um this.state, que é igual a color, head. Tá, professor, o que é esse cara this.state, tá? State, a gente já vai ver, tá, pessoal? Mas o state é uma estrutura básica para armazenar coisas, informações, certo? Então, nós temos o this.state dessa classe aqui, car, que eu vou ter esse seguinte conteúdo, color igual a red. Observem que esse color igual a red, ele lembra bastante o CSS, porque basicamente ele é um CSS, se vocês forem pensar um pouco. Então, ele vai ter uma estrutura parecida com o CSS, tá? Então, lembra bastante, tá? Então, eu vou ter informações aqui. E nós temos aqui o nosso método render, tal como a gente tinha antes, em que eu vou dar um return I am this.state.color car, ok? Então, beleza. Então, tem essa classe aqui, ok? Então, vamos pegar esse código dessa classe aqui para a gente colocar para rodar aqui. Então, tudo bem, eu tenho aqui o myCar, etc. Eu vou deixar esse código ali, não vou mexer, tá? E aí eu vou colocar essa nossa classe aqui. Peraí, Ctrl I, esse cara aqui, Del. Beleza, então eu tenho uma outra classe aqui. Vou chamar esse cara aqui de car2, só para não confundir com a de cima lá. E eu vou chamar um renderizar aqui desse cara, ok? Só que observe, esse cara aqui, na verdade, agora, ele é um React, então eu não posso usar dessa forma aqui. Eu tenho que pegar essa estrutura de React aqui. Então, na verdade, não é aqui que a gente vai colocar esse cara aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos nesse index React. Beleza? Tá aqui esse cara, tá? Vamos chamar de car. Eu acho que esse cara aqui não precisa disso aqui. Ele é um componente. E tá aqui, eu vou chamar o render. Então, ele vai dar um render. MyElement? Não, é no root. Não, peraí. Qual que é o elemento que eu quero? Car. Barra, ok. Car. E onde eu vou renderizar é no root. Beleza? Então tá aqui o state caller aqui do car. Esse cara aqui é o hello react. Então vamos voltar aqui, hello react. Peraí. Então não sei o que eu estou fazendo errado agora. Vamos ver se não foi isso que eu esqueci. Return. Ah, tá. Cassiel, eu já coloquei presença para ti lá, tá? Aqui, tá aqui. Ó. A Ana Redcore. Tá bom, pessoal? Então observem que eu tenho o React com o render, né? Eu chamei aqui a classe que eu quero, né? Ela é um extends em React Components, tá? Eu tenho um constructor que chama o super, ele cria um state aqui, que é color, que tem o conteúdo header, head de vermelho, né? E aí, I am this state color. Observem que dentro do meu HTML, esse meu elemento aqui eu coloco entre chaves, certo? Porque isso aqui ele vai buscar um elemento, porque aqui dentro é HTML, mas eu estou buscando um elemento que faz parte aqui do JavaScript, que ele faz parte ainda dessa classe carro, que é do this. Então isso aqui é um atributo lá, que é o atributo state, que dentro desse atributo state tem o atributo color, que tem um conteúdo.
Beleza, pessoal? Então, aí a gente vem e imprime na tela. Ok. Nós temos outras coisas também, tá? Então, isso aqui são do States, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Outra forma de pegar alguns componentes e tal de propriedades é usar o tal do props, certo? Os props são mais ou menos que nem os argumentos de funções, certo? Que eles são recuperados de dentro do código. Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, essa classe aqui, discard, extend react component, render, return, im, thisprops.color. Opa, mas da onde está isso aqui? Porque em nenhum lugar, nenhum constructor eu criei, etc, né? Nenhum lugar eu coloquei isso aqui. Na verdade, isso aqui vem lá do HTML. Então, por exemplo, aqui, ó, car color é igual a head. Opa, olha só que legal. Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos utilizar. Então, esse cara, vamos pegar esse return, ok? Eu vou pegar esse return, vamos ver executando esse cara aqui. Eu sempre gosto de mostrar executando, certo? Tá aqui. Então, o constructor, agora eu não vou precisar, porque eu não vou inicializar nada, então eu vou usar o constructor, que já é do componente, e o meu return aqui, eu vou usar o props agora. Da onde eu pego esse props? Esse props aqui é um elemento desse props color, que ele vai pegar lá do meu HTML. Tá aqui, ó, color é igual a head. Tá aqui, ó, props color, ok? Ó, antes de fechar aquela tag barra etc, né? Eu coloco aqui, ó, color igual a red. Beleza? Vamos mudar a cor aqui, né? Blue. Porque daí a gente vê alterando lá na página também. Tá aqui, ó. Color. Ó. I am a blue car. Pode ver que alterou já, porque eu peguei essa propriedade que veio, né, lá do nosso HTML que teve na chamada do render aqui. Okay? Na verdade, esse cara aqui a gente poderia pegar, né, de forma mais dinâmica, tem outras formas de se trabalhar, mas aqui a gente pegou as propriedades que veio aqui como parâmetro, beleza? Então tá aqui, ó, já alterado aqui na nossa página, beleza? Joinha. Também é possível usar um componente aninhado dentro de outro componente. Opa, como assim? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho, lembro, né, o nosso carro aqui. I am a car. Beleza, então tá. Então vamos deixar só I am a car aqui, ó. Beleza. Vamos voltar para o original, certo? E aí aqui, por exemplo, eu tenho uma outra classe que se chama Garage, certo? Que Garage, eu vou colocar essa classe aqui também. Ctrl I. Deixa eu só ajeitar. E olha só que legal isso aqui, ó. Vocês já vão ver, tá? Então, agora eu não tenho mais o parâmetro, porque agora eu vou chamar, em vez do carro, eu vou chamar garagem, né? Então, olha só que legal isso aqui. Eu tenho a minha classe carro, que ela é um componente de React, e eu dou um render aqui, retornando I am a car. Beleza? De boa. Aí eu tenho uma outra classe que é o seguinte, classe garage, extends React component, e eu tenho uma classe, um método render que vai dar um return. Opa, professor, tu colocou um parênteses aqui no retorno, ó, e fechou com parênteses. Por quê? Eu posso ter uma estrutura maior dentro desse return, não apenas uma linha. Então eu coloco assim, e aí eu coloco o conteúdo aqui dentro. Aí eu tenho um div, fecho com barra div, aí eu tenho um H1 aqui, who lives in my garage. Aí eu coloco, opa, o que é isso aqui, professor? Isso aqui, lembra que a gente chamava com car, barra, isso aqui? Então, eu estou identificando isso aqui, essa classe aqui de cima, que é car, ok? Esse cara aqui vai dar um return nisso aqui, ó. Beleza? Então, quando eu renderizar esse cara aqui, ele já vai renderizar esse cara aqui dentro aninhado, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Não é aqui. Ó, who lives in my garage? I am a car. Beleza? Ó. Então ele colocou esse conteúdo aqui, substituiu por esse return, porque ele renderizou isso aqui. Certo?
Então, quando eu coloquei para renderizar esse cara aqui, ele já identificou que tem um outro elemento aqui, um outro componente aqui, e esse componente aqui, ele também renderiza com o conteúdo ali. Então, isso aqui se torna bem dinâmico, tá, pessoal? Então, vocês podem ter vários componentes aqui alinhados, que fazem coisas, vocês podem colocar uma function também, que é um componente, por aí vai, tá bom? Beleza? Opa. Ok. Beleza. Nós também podemos ter os nossos arquivos de componentes. Como assim? É porque é aquela coisa de modularização, tá, pessoal? Então, quando o código começa a ficar muito grande e vocês deixarem todo o código num arquivo só, o teu arquivo começa a ficar extenso, difícil de se dar manutenção, difícil de se ler, de se encontrar os elementos lá dentro. E outra coisa, na modularização também, muitas vezes a gente quer reutilizar código, reutilizar componentes. Então, lembra que a gente falou que os componentes, o React é para a reutilização de componentes, etc. Então, agora começa a fazer um pouco mais sentido, tá? Então, por exemplo, quando a gente começa a criar arquivos separados, isso é uma boa forma de reutilização de código, uma boa forma prática de se trabalhar com programação, certo? Mas daí para isso, o que eu vou fazer? Opa, deixa eu ajeitar isso aqui, só um pouquinho. Eu escrevi errado aqui, coloquei um C a mais. Bom, para que eu possa criar um arquivo de componente, tá, pessoal? O que eu faço? Eu tenho que criar um novo arquivo, .js, ele tem que ter a extensão .js, né, que vai ter o componente que eu quero. Normalmente, por exemplo, eu posso criar o próprio componente, o meu próprio arquivo, né, com o mesmo nome, né, da minha classe, etc., né, ou o que for, tá bom? E aí eu vou buscar esse cara. Então, vamos aqui ver um exemplo aqui. Por exemplo, colocar o JS, né, com o componente criado, né, e no final do arquivo a gente adiciona a linha export default meu componente, por exemplo, o nome do componente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo, certo? Esse arquivo tem um nome específico, tá? Então, por exemplo, pode ser .app, etc., que eu vou buscar ele depois do meu programa principal, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um exemplozinho bem simples, tá? Então, por exemplo, aqui no meu hello.html, tá? Eu vou ter um carinho. Eu acho que esse aqui é um .js. Vou criar aqui. Pode ver que ele dá um export aqui, né? E aqui no meu programa, na verdade isso aqui, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui, mas isso aqui é para a gente utilizar lá na nossa aplicação, tá? Então, aqui eu dou um import, tá? Então, depois a gente vê esse esquema da aplicação aqui. Deixa eu pegar, ok. Ó. E para usar o componente, tá? A gente utiliza o import. Então, aqui, ó, na linha 3, ó, import car from .appjs, por exemplo. Na verdade, aqui seria o nosso arquivo, certo? O nome do arquivo .js, certo? Porque eu vou importar aquele componente para cá. Só que como eu vou importar um componente, lá naquele arquivo eu tenho que dar um export, tá? Isso é no caso, por exemplo, que eu estou rodando numa aplicação lá específica, tá bom? Então, no caso aqui, estava só numa página simples, então não vou me estender muito, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Outra coisa é o esquema do state, que eu falei para vocês lá em cima, que eu comentei que eu ia explicar um pouco mais, tá? O state é um objeto especial, tá? É onde vão ser armazenados valores de propriedades que são pertencentes a um componente, tá? Então, por exemplo, quando a gente modifica esse state, há uma nova renderização do componente. Então, ele é inicializado no constructor, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, class car extend react.component, tá? Então, tá aqui o constructor, props. Então, as propriedades do constructor que estou buscando, eu jogo esse props também lá para o super, que são os nossos parâmetros que eu estou passando, que eu mostrei lá
num exemplo. E aí aqui, ó, this.state é igual a brand, model, color, year, tá vendo? Então, isso tudo aqui são atributos que eu coloco dentro do state, certo? E o state é esse objeto especial. Quando eu dou um render aqui no return my car e tal, beleza, aqui é o nosso render, etc. Mas esse aqui é o state, tá? Então a gente pode referenciar o objeto state de qualquer lugar do componente usando o thisState.nome da propriedade, que nem eu fiz no exemplo lá em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, agora modificando o nosso render, né? Então tá aqui, ó, my thisStateBrand, ok? Que na verdade isso aqui é o Ford, thisStateModel, Mustang, from this state year, do ano tal, e por aí vai, tá, pessoal? Então, quando eu vou renderizar, eu busco isso aqui dos meus atributos do state, beleza? É claro, eu posso buscar os props também, lá das propriedades que são mandados por parâmetros, tá bom? Para modificar um objeto state, né, a gente utiliza um método especial que é o this.setState, tá bom? Então, esse setState é um método próprio que ele já existe, certo? Que eu vou reutilizar ele, tá bom? Então, eu vou utilizar ele para modificar. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um botão que usa o evento onClick para modificar a propriedade de cor, beleza? Esse aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar um que já está rodando aqui. Event, state. Aqui, ó. Tá, que daí já está executando, a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Vamos ver executando. Então, esse aqui, ó, change color. Ó, tá vendo? Se eu der um executar novamente, aqui um reload, tá aqui, ó. Tá aqui, red, o nosso state aqui, color é red. Aí o que que fez aqui o código? Né? Então, ó, quando eu clico no botão, do tipo button, on click this.change color, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar um método chamado change color. Esse change color, olha só o que ele faz. Ele é uma função a row que ele dá this.setState color blue. Então ele alterou um atributo lá do meu state, que é o atributo color, mudando de red para blue. Então eu executei uma coisa lá no change color. Aí, ó, o texto aqui é change color e é um botão. Então eu vim aqui, cliquei. Podem observar o seguinte, tá? Uma coisa que é muito legal, né? Porque esse cara aqui é um state, o conteúdo desse cara aqui é um state. O botão, a única coisa que ele faz é chamar o change color. O change color, ele dá um set state. Quando ele dá um set state, o que, que vai acontecer? Ele vai dar um reload, um refresh nisso aqui. Por isso que quando eu dou um set color aqui, ele altera automaticamente. Certo? Não quer dizer que ele altera automaticamente. Lá no fundo do React, o que, que ele faz nesse set state? Ele já muda com o JavaScript o conteúdo aqui que é referente a esse cara aqui, tá bom? Que é o nosso color para red. Então, o que ajuda bastante, gente, tá bom? Então, por exemplo, eu posso deixar as coisas bem mais dinâmicas. Então, nesse caso aqui, eu não posso modificar o JS, etc., para mostrar modificando e tal, mas já dá para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, a única coisa que eu fiz é chamar essa função, mudar um state em tempo de execução e ele já me altera aqui automaticamente, beleza? Em tempo de renderização. Outra coisa legal são os eventos, tá bom? Os eventos, eles são muito importantes, tá bom? Porque eventos são coisas que estão acontecendo enquanto o nosso código está rodando. Tá? Então, por exemplo, assim como a gente está no HTML, o React também pode fazer ações baseadas nos eventos do usuário, como um clique, change, mouse over, etc. Tá? Então, por exemplo, no React, para adicionar um evento, a gente coloca o nome da função que a gente quer, né? Ela é entre chaves, então tá aqui, ó, onClick shot. Pode ver que a função está entre chaves. Ao invés de chamar assim, ó, então normalmente no JavaScript a gente chamaria onClick shot entre parênteses, tá? Então era assim que a gente chamava a função, tá? No React a gente coloca o nome da função entre chaves, ok?
Então, como uma boa prática de programação React, é interessante colocar o tratamento de evento como um método em uma classe de componente. Então, por exemplo, aqui, ó, observe, inclusive ele está no formato arrow function, tá? Então tá aqui, ó, class football extends react.components, tem aqui, ó, shot é igual a, ok, tem um esquema de parâmetros, não está passando parâmetro nenhum, e se chama row, que faz o quê? Ele só dá um alerta desse, beleza? Ok. E aí eu venho aqui, ó, render, return, button, on click, this.shot, que é essa função aqui que eu estou chamando, take the shot, que é o botão que eu vou clicar, né? Então vamos pegar aqui aqui, vamos pegar no event, ok? Aqui tem alguns exemplozinhos. Esse aqui, ó, Take Me the Shot. É exatamente esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó. Quando eu clicar, aqui, ó, um alert, Great Shot. Ok, tá aqui. Beleza, pessoal? Então o que vai acontecendo, tá? Vai acontecendo que a gente vai modificando o nosso código para fazer coisa que eu quero. Então, por exemplo, nesse render aqui, eu coloco uma ação, tá? Essa ação é um método que eu vou criar. Então, é aconselhável sempre colocar essa ação dentro de um método, que foi o colocado aqui, ó, o método, né, que vai ser o evento que vai tratar o shot, tá? Ó, a gente também pode passar parâmetros. Então, por exemplo, ó, this shot, agora sim, ó, não é só o nome, certo? Apesar que, ó, quando eu dou um on-click, eu coloco aqui o abre parênteses, o arrow, certo? A setinha, né? This shot go, na verdade é o parâmetro que eu estou passando, que ele vai chegar aqui como parâmetro e eu dou um alerta nesse cara aqui, tá? Então, é o esquema de também passar parâmetro. Então, vou pegar esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Não é esse aqui. Aqui. Esse exemplo. Executar, tá aqui, ó. Go, que é o parâmetro que foi passado aqui. Tá bom, pessoal? Ó. Eventos de objetos React, certo? Então, a gente pode pegar os eventos do React, por exemplo, pegando esse exemplo a seguir, né? Pegando, por exemplo, o evento clique do mouse. Tá aqui, ó. O evento onClick, certo? Esse evento onClick, ele vai gerar um parâmetro que eu estou pegando, tá? Que eu vou tratar esse evento aqui, beleza? Então, ó, thisShotGo.ev, certo? Então, o que que acontece? Esse A, tá? Eu estou passando uma informação. E o B, ele representa o evento React que chamou a função. Então, nesse caso aqui é o clique, certo? Então, ele está dizendo que foi o clique que chamou. Então, vamos pegar aqui esse cara aqui. Tá vendo? Ele vai dizer o tipo aqui, ó. Clique, tá? Por quê? Eu consigo saber qual é o evento que eu estou trabalhando, certo? Sem o uso do arrow, o evento, por exemplo, o objeto evento, do React, ele vai ser enviado automaticamente com o último parâmetro ao usar o bind. Então, por exemplo, ó, tá aqui, ó, shot a, vírgula b, alerta b.type. Ok, então esse b aqui é o parâmetro. Tá aqui, ó, go on click this shot this go, take me the shot, certo? Então, quando eu utilizo o método bind, nesse caso aqui, ele vai pegar o último elemento. Então, vamos pegar aqui um exemplo rodando, agora com a utilização de bind, beleza? Tá aqui, ó. Clique, certo? Então, o b.type também é o esquema do evento que foi tratado aqui. Tá? Então, a gente utiliza o this também aqui para dizer o bind, que a gente tá, como a gente está utilizando o bind. Beleza? Ok. Agora, uma outra coisa interessante em relação ao React, tá? Esquema de formulários, tá, pessoal? Uma coisa muito legal dos formulários é a parte de gerência deles, certo? Então, a gente pode gerenciar em tempo de execução os dados de um formulário, tá bom? Então, quando, por exemplo, a gente vai mudando os valores dentro desses formulários,
né, ou, por exemplo, enviando o conteúdo desses formulários, a gente pode tratar ele durante esse envio ou antes de enviar, etc, né? Então, gerenciar esses conteúdos. Assim como a gente fazia no JavaScript, no React, a gente faz também, só que de uma forma diferente, certo? Então, no HTML, a gente vê como um objeto DOM, no React, os dados são vistos como componentes, tá bom? Então, quando um dado é pego por um componente, ele é armazenado uma forma do state, beleza? Ok? E no caso ali, por exemplo, você pode controlar os eventos com atributo onChange, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu passar aqui um pouquinho, state, aqui. Onde estou? Aqui. Beleza. Esse cara aqui eu vou trabalhar aqui com vocês, tá bom? Mas para trabalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o nosso React Word aqui, que é o que eu estou gerenciando nesse aplicativo, tá bom? Então deu um outro reload aqui, tudo bem? Não bem, ok. Tá? Então que eu estou gerenciando o meu aplicativo. Então no index aqui eu não vou mexer, mas eu vou mexer aqui no meu app. No meu app aqui, então deixa eu tirar esse cara aqui do meu return, tá? E eu vou mostrar para vocês a criação de um formulário. Beleza, então, ó. Cadê? Tá, com erro, porque o meu return está vazio, não deveria estar vazio, mas eu coloco aqui. Então, vamos lá. Form, ok? Barra form. Vamos ver aqui. Ó, beleza, já saiu o erro porque já não está mais vazio. Mas eu vou criar lá o meu form. Então, hello form, beleza? E aí eu posso colocar componente. Então, put p enter your name, ok? Aqui, certo? E eu coloco um input. Input type é igual a text barra isso aqui, beleza? Aqui no React, eu poderia, às vezes, o pessoal prefere deixar, né, dessa forma aqui, ok? Então, por exemplo, eu começo o input, coloco os atributos, as coisas que eu quero, e depois eu fecho lá embaixo, tá? Beleza? Ou pode ser como eu tinha colocado antes, é só questão de visualização. Podem ver que ele já atualizou aqui, eu venho e coloco meu nome, né? Saulo Popov Zambiasi. Beleza, normal, é um formulário, tem o meu formulário, eu coloquei aqui um texto e eu coloquei aqui o meu conteúdo, beleza? Mas para gerenciar esse formulário aqui, eu posso fazer um pouco mais legal, um pouco mais diferente, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, então, desse formulário que a gente tem, tá? Então, eu tenho aqui minha classe app, e eu vou construir aqui uns métodos. Então, vamos começar com o constructor. Constructor, eu passo aqui props como parâmetro, né, que são as propriedades, que vão ter algumas propriedades. Super props, eu mando essas propriedades lá para o meu constructor da classe da qual eu estou herdando, né? This.state é igual a username pontos, isso aqui, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu criei um atributo aqui chamado username em state. Então, o state já tem o username. Esse cara aqui, ele vai ter uma certa dinamicidade lá na nossa página, tá? E aí eu vou criar um outro método aqui, que ele vai ser o seguinte, vamos ver, não existe aqui, esse meu teclado é ruim. Então, vamos lá. MyChangeHandler. Eu vou criar uma função aqui, ou vamos dar um nome dela mais bonito. Mudar o texto. Sei lá, um nome bem bobo aqui é igual a... Olha só, event, eu vou passar aqui como parâmetro o event. Eu tenho isso aqui, beleza.
tá? Então, podem ver que eu tenho uma row function, eu tenho isso aqui como parâmetro, e eu tenho this.setState. O que eu vou fazer? Username, event.target.value. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho esse username, que é esse atributo aqui. Então, quando eu der um change, ou mudar o texto aqui, mudar texto, vamos deixar só como mudar texto, certo? Então, eu vou pegar esse método aqui e já vou pegar o conteúdo e mudar aqui pelo que eu estou pegando ali do meu evento, né? Quando eu pego o meu target, certo? Já vamos ver isso aqui, tá? Então, tá aqui o meu form. Então, eu tenho aqui o hello form. Na verdade, esse cara aqui. Lembra que eu posso pegar o meu, de qualquer lugar, né? O meu state, né? Então, ó, this.state.username, ok? Então, como isso aqui é uma variável que eu estou pegando, ou um atributo que eu estou pegando na minha classe aqui, etc. Estamos. Então, eu coloco esse entre chaves. E tá aqui o username. Ó, eu tenho o input e agora eu vou utilizar o evento. OnChange, certo? Opa, não é isso aqui. É igual. Agora eu chamo aquele meu método. This.mudar texto. Tá aqui, ó. Então, quando eu fizer mudança nesse input, eu vou pegar essa mudança, que é o event target.value, que é o conteúdo aqui. Opa, esse aqui está errado. Ponto e vírgula depois. E eu vou alterar esse texto lá no meu state, tá bom? Então, toda vez que eu fizer uma mudança, eu altero lá no meu state username, pegando desse input, tá bom? Então, vamos ver como que fica isso aqui. Já deve ter atualizado. Olha só que legal, galera. Isso vai sendo atualizado dinamicamente aqui, ó, tá? Por quê? Quando eu dou onChange, eu pego esse conteúdo e atualizo lá no meu state. O state é dinâmico. Como eu alterei lá no meu state, ele já vai alterando, né, aqui também, ó, porque diz state.username. Esse cara aqui é dinâmico. Aí eu chamo aqui o método mudar. O que ele vai fazer? Ó? Username, dois pontos, ele vai ser event.target.value. Quem que é o event target? O evento que foi gerado foi a partir desse input. O target é esse input. O value é o conteúdo que tem dentro desse input. Que é isso aqui. Tá? Então, vai sendo mudado dinamicamente. Olha só como a coisa começa a ficar mais divertida aqui, tá bom, pessoal? E é claro, a gente ainda pode mudar isso, a gente pode mexer em várias coisas. Também a gente pode fazer essa mudança condicional. Então, as coisas irem acontecendo, digamos, dinamicamente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Então, let header. Então, vamos pegar aqui esse cara aqui, deixar simples aqui. E eu vou colocar, ó, if this.state.username. Então, por exemplo, né? Ó, se há um valor aqui no thisState username, header é igual a, vou colocar H1, hello, só um pouquinho, esse meu teclado é ruim, tá? This.state.username, ou seja, se o username não está vazio lá do state, o que eu faço? Eu digo que esse header aqui, ele vai ser isso aqui. Se não, o meu header é igual a vazio. Beleza? Na verdade, eu acho que nem precisava essa linha aqui, mas tudo bem. Vamos deixar para mostrar que tem o else também. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, em vez de colocar isso aqui, eu vou simplesmente fazer isso, ó. Colocar header. Então, eu estou pegando aqui uma variável daqui, ó. Tá vendo que eu criei aqui? E eu faço o seguinte, ó. Ela é vazia. Se tiver conteúdo aqui no username, no meu state, eu coloco o cabeçalho. Se não, eu deixo sem cabeçalho. Então, ó, sumiu o cabeçalho. Agora, ó, não tem texto, tá vazio. Coloquei alguma coisa, surgiu o cabeçalho.
Então, olha só que joia a coisa vai ficando. Vai ficando bem dinâmica, tá, pessoal? Então, isso é muito joia. E a gente pode gerenciar várias coisas assim, dinâmica de criação de elementos, alteração de elementos, né? Que eu tenho no meu conteúdo, no meu aplicativo, entende? E mudar as coisas dinamicamente em relação, por exemplo, a cores, texto, conteúdo, atributos e por aí vai. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Bom, Até o momento não, tô tranquilo, prof. ok. E nós temos, tá, essas partes de gerenciando o formulário ainda está ali em cima, né? Então, tem o condicional aqui, que a gente pode trabalhar em cima dessas condições, e tem o esquema do submit, ó. No submit, ó, você pode controlar o envio de um formulário gerenciando o evento de envio dele, né? Pelo atributo onSubmit. Então, quando você tem esse evento onSubmit, então a gente pode gerenciar esse formulário. Então, por exemplo, o método que escrevemos para analisar é tratamento de evento abaixo. Então, por exemplo, ó, class myForm extend React component. Ó, constructor props super props. This states é igual a, ó, eu coloquei um username vazio, beleza? Como a gente tinha colocado. E aí eu criei um método chamado mySubmitHandle, certo? Que tem um evento, etc. Que quando dá o submit. Então, onSubmit, eu vou chamar esse cara aqui. Que eu vou fazer ó, aqui, ó. Prevent default é o seguinte. Quando eu dou esse evento.prevent default, eu vou prevenir o que ele faz por default. Ou seja, vou segurar. O que ele faria quando ele dá um submit seria enviar esse formulário para algum lugar. O que eu estou fazendo? Eu simplesmente substituo ele por You are submitting this state username, certo? Então, eu vou tratar aqui. É isso, professor? Não, vocês podiam fazer outras coisas. OnChange é aquela coisa que eu já fiz lá, né? Ok? E beleza, deixa eu só colocar nesse código que eu já estou trabalhando, certo? Então, vamos lá. Envia form, por exemplo, vai ser o método que eu vou colocar, que vai ter aqui event, ok, setinha, né, o arrow aqui, ok, que tem o seguinte, ó, event.prevent default, ok, e tem aqui, ó, alert. Aqui, certo? Então, eu vou dizer que você está enviando username, então eu vou dar como um alerta. Tá? E aí o que vai acontecer? Beleza, então isso aqui é onSubmit e esse aqui é onChange. O onChange continua aqui no input. Só que agora a gente vai mexer no form, aqui que eu vou trabalhar, no onSubmit. Tá aqui o onSubmit. E aí eu dou que o onSubmit vai ser igual a o conteúdo, né? This ponto. Vamos lá. Onde está? Mudar texto. Não é mudar texto, desculpa. Envia form. Enviar forma. Beleza, peguei esse método aqui do enviar formulário que eu coloco aqui dentro, certo? Que é o cara que eu estou utilizando aqui para fazer o submit. Então, vamos vir aqui, ó. Saulo, ok. Ó, dei um enter, ele fez um submit. Tá aqui, ó. You are submitting Saulo. Com L ali, assim. Ó, Saulo. Beleza, pessoal? Então, se eu não tratasse esse submit aqui. Opa, voltou, deixa eu ver. Se eu não tratasse esse submit aqui, se eu não colocasse esse prevent default aqui, ó, ia dar ruim, ó. Por quê? Peraí. Ó. Ele vai dar um submit, tá? Beleza? Ele deu um submit, tá?
É claro, eu poderia gerenciar esse submit em algum lugar, mas no caso aqui eu não estou gerenciando esse submit, tá? Eu não estou fazendo nada com ele. Então eu só mostro na tela aqui, ó. Ó, só mostro na tela e volto para cá. Então não dou o submit, beleza? Então tá aqui, ó. Então eu posso gerenciar os meus eventos, por exemplo, que eu estou tratando nos formulários, etc, tá? Utilizando, por exemplo, um change, um submit, um clique, certo? Fazer coisa. Então, é que na verdade não é legal a gente dar um submit ali, ficar em looping, né? Por causa do seguinte, nesse caso aqui eu vou dar um submit para onde, né? Então, o legal aqui do meu aplicativo não é eu dar um submit, porque quando eu dou um submit, propriamente dito, por exemplo, num esquema de se tratar uma página como um único aplicativo, o que vai fazer? Ele dá um submit, ele via e ele vai retornar um resultado. Esse resultado ele iria colocar como uma nova página na tela, certo? Isso dá um reset em muita coisa que vocês já estão fazendo, tá? Então, o que a gente faz? Normalmente, quando eu estou tratando com uma página só, eu dou um submit, mas não exatamente submit. Eu chamo uma API, certo? Ou seja, E a eu vou API chamar essa carrega API. E a API seguro dado, é isso? Tipo, eu mando os dados para a API e ela me manda uma resposta. Ou Ah, seja, tá. eu não vou recarregar a página. Eu vou receber essa resposta e vou tratar. Então, por exemplo, isso nós vamos ver na próxima aula. Uso de API, tá? Porque o Tá. que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa API, mandar uma mensagem, ela te dá uma resposta. Essa resposta você pode colocar os conteúdos dentro de uma tabela que você mesmo cria, você mesmo gerencia. Então tu não precisa dar um reload na tua página, uma porque acaba esse sentido de única página, aplicativo de uma única página. Então quando a gente está no HTML, o submit faz sentido. Quando a gente está aqui, por exemplo, no React, não faz muito sentido. Não é legal você reler a página. Você pega, dá um submit, por exemplo, aqui a gente só dá dando um alerta. A gente nem precisa ir dar um submit, tá, no nosso formulário. A gente podia simplesmente só chamar um app, certo? Fazer a chamada de um app. E por aí vai. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, esquema de utilização, tá? Continuando aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Bom, múltiplas entradas de dados. Tá? Então, assim como a gente gerenciou lá uma entrada de dados, a gente pode gerenciar outras entradas de dados. Então, por exemplo, olha só aqui, ó. Deixa eu copiar esse exemplo aqui, tá, pessoal? Eu vou copiar ele e colar para a gente mostrar ele rodando, tá? Vamos pegar aqui mais form, classe. Ok. Opa. Vou deixar como app isso aqui. Beleza. Ok, deixa eu rodar isso aqui, ver se não. Tá aqui, ó. Ó, múltiplas entradas de dados. Nome. Beleza? Ó. Então, o esquema, ó, as múltiplas entradas de dados. Também eu posso ir alterando as informações aqui, ó, e trabalhando com onChange, tá? Então, tá aqui, ó. Olha só que legal. Quando eu tenho mais de um elemento, né, mais de um atributo no state, eu posso colocar esses atributos aqui entre chaves aqui e separado por vírgula, tá bem? Então, por exemplo, username e age são os caras que eu vou lidar aqui. No MyChangeHandle, tá aqui, ó. Eu vou gerenciar aqui o name, value, ok? Na verdade, eu coloco aqui. Esse cara aqui, que é o nome, certo? E esse daqui, o val, vai ter o valor ali, né, do outro elemento,
certo? Então, quando eu dou um change, porque o que que eu tenho aqui? Essa classe, esse método aqui, myChangeHandler, ele vai servir para 2 atributos diferentes, certo? Então, podem ver que eu estou reutilizando esse cara. Então, eu pego o evento, esse evento pega o target, desse target, que é o objeto da qual está gerenciando o evento, eu vou pegar o name e o value, certo? Aí eu coloco aqui o state. Quando eu coloco aqui esses colchetes aqui, o que que eu estou fazendo? Estou dizendo, ó, esse cara aqui é o nome do atributo. E esse cara aqui é o valor do atributo. Que é esse, ó, username, por exemplo, e o valor tal. Age, valor null. Então é aqui que eu estou passando. Então podem ver que quando eu vou utilizar aqui o change handle, nesse caso aqui, quando eu coloquei um change, qual que é o nome do cara? O nome é username, que está aqui, ó, name. E o value é um atributo que não tem ainda, certo? Que eu estou digitando lá no texto. Certo? Se eu tivesse um valor default aqui, tá? Ó, já começa aqui com qualquer, ó. Só que, ó, ele não apareceu lá porque não mudou, né? Tá vendo? Ó? Inclusive, ó, não me deixou aqui mexer, tá bom? Então, por exemplo, vou deixar ele sem o value. Agora sim eu consigo mexer, tá? Ok? Tá bom? Então, o que que acontece? Quando eu reutilizei esse change handle aqui, tá? Esse mudar o atributo, etc, tá? Pegando o nome do objeto e o valor do objeto. Nome do objeto e o valor é o que eu estou digitando. Nome do objeto e o valor é que eu estou utilizando. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Tá? Então, por exemplo, ó, um input aqui, outro input aqui, certo?